Colocar o professor Pedro Serrano aqui na tela. Olá, Pedro, como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, Miguel? Um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço por você ter vindo. Tem essa notícia aqui, Pedro, que foi uma denúncia contra o pastor Silas Malafaia, né, denunciado na PGR por atos antidemocráticos. É uma denúncia ainda que o PGR ainda vai avaliar se aceita ou não, né? Aí, deixa eu pegar aqui a notícia aqui para te dar mais detalhes. Ele foi denunciado sobre acusação de envolvimento em atos antidemocráticos e por proferir ofensas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A denúncia foi apresentada por Leonardo Bastos, que é um integrante do Conselho de Ética do PT. Enfim, o que você... opinião sobre essa denúncia e opinião sua sobre o pastor Malafaia, sobre essa mistura de religião com política no Brasil? Bem, são questões complexas, né? Eu, francamente, não sei exatamente qual a conduta que o Malafaia adotou, eu não estou por dentro. Tenho tido dias de muito trabalho, não tenho acompanhado o noticiário com tanta intensidade. Mas o que é importante ter como critério é que as pessoas podem criticar a democracia, não podem estimular a violência contra ela. A democracia convive com críticas a ela própria, faz parte do sistema, tem que fazer, né? Convive, inclusive, com extremismos, mas não convive com práticas violentas, né? Então tem que ver o que ele falou aí, para poder falar que ele eventualmente ofendeu o Estado Democrático de Direito, etc. Ofender o ministro, nós temos que entender, o ministro também não é intocável, né? Ele está sujeito a críticas, né? As suas decisões estão sujeitas a críticas, e eu diria que o judiciário mais do que os outros poderes, porque o executivo é controlado pelo legislativo e pelo judiciário. O legislativo é controlado pelo judiciário. O judiciário ninguém controla, ele é o que decide por último. O único controle que há na democracia com relação ao judiciário é a crítica às decisões judiciais, né? Você criar um constrangimento no ministro quando ele se equivoca, tal. A crítica feita em especial pela comunidade jurídica. No Brasil isso é muito mal articulado, porque professores de direito são muito mal remunerados em relação às outras atividades da profissão, comparativamente. Então, é tradição no Brasil você ter os professores de direito serem também advogados, também promotores, também juízes. E isso, para mim, é muito ruim, porque tira a independência da academia do direito para fazer a crítica às decisões judiciais, porque você tem independência dos juízes, né? Se é advogado, você depende dele para julgar teus casos. Se é juiz, você depende dele para julgar as suas decisões. Promotor também para julgar teus casos, né? Ou seja, você tem uma dependência do judiciário que é muito ruim. Por isso que a maioria dos países mais avançados em termos de democracia pagam bem os professores de direito e proíbem de exercer advocacia ou outras funções. Portugal, por exemplo, país próximo a nós aí, né? Os professores de direito, que são professores de escola oficial, etc., não podem nem exercer a magistratura, nem o Ministério Público, nem a advocacia, né? Então, mas isso tem um sentido na democracia, porque a escola de direito é a única que tem por incumbência primária fazer a crítica a um poder de Estado, que é a crítica mais relevante que tem, que é a técnica, é a jurídica mesmo, né? Quer dizer, agora, às vezes, agora o ministro, as decisões do judiciário também estão sujeitas à crítica política, em especial do Supremo, que é um órgão que interpreta imediatamente a Constituição. Interpretar imediatamente a Constituição é sempre uma função política. Não é uma função política estratégica, ou seja, não é uma função política que implique disputa de poder, mas é uma função política que implica razões de justiça. Então, ele está sujeito à crítica da comunidade em geral, da cidadania em geral. E, às vezes, há críticas mais ácidas. E, às vezes, até se resvala para a ilegalidade, se critica o ministro como pessoa. Mas a crítica ao ministro como pessoa não é um ato antidemocrático. É um delito comum.
que deve ser apurado pelas instâncias ordinárias do judiciário. A crítica ao ministro se torna um ato antidemocrático quando busca atingir não o ministro, mas atingir o Supremo, a instituição e o Estado Democrático de Direito. Então, tem que se ver o contexto da crítica para verificar qual a razão do ministro estar sendo criticado. O ministro Alexandre foi vulnerado ilicitamente, ilegalmente, criminosamente, na sua imagem, etc. Tal, desde de que ele foi presidente do TSE, não para atacá-lo, não por uma razão de caráter pessoal, não por uma injúria, por uma mera difamação, não. Ele foi atacado como uma forma de se atacar o Supremo como guardião da Constituição, ou seja, se atacar a essência da democracia e o sistema de direitos. E isso realmente é um ato grave. Né? Mas não foi só o ministro Alexandre que foi atacado, aliás, o Supremo como um todo foi. Né? E aí nós temos que saber diferenciar. Uma coisa é você, eventualmente, até resvalar numa crítica indevida à pessoa do ministro. Outra coisa é atacar a existência da democracia, a existência do sistema de proteção de direitos. Aí é um ataque à democracia, principalmente se você faz uma crítica que não é propriamente uma crítica, mas um convite à violência, que é o que foi feito com relação ao ministro e à instituição. Quer dizer. E tanto foram feitos convites à violência, foi praticado violência contra o Supremo Tribunal, que foi destruído. Né? Eu não sei qual que é a participação do pastor Malafaia nisso, precisaria olhar o que ele falou, tudo para fazer uma análise específica disso. Mas é esse critério que vai ter que ter. O contexto da crítica que ele fez foi uma crítica ácida, aí está dentro da liberdade de expressão, não tem o que se falar. Foi uma crítica à pessoa do ministro que implicou em injúria, difamação, calúnia, aí é um problema de crime comum que precisa ser tratado nesse ambiente. Implicou num convite à violência contra o judiciário, aí é crime contra a democracia. Não estou ouvindo, tá? Opa, desculpe. Que a grande crítica que a direita, a extrema-direita, vem fazendo, né, a gritaria que ela fez, foram até os Estados Unidos denunciar a ditadura judicial no Brasil. O Eduardo Bolsonaro chegou a pedir sanções econômicas ao Brasil em função dos excessos judiciais, segundo eles. Né? Aí o grande debate aqui é até onde vai o direito à crítica à democracia. Né? Até onde vai, até onde que a democracia ela pode se defender diante da violência quando essa crítica passa de certo limite. Você já abordou um pouco aí nessa sua primeira resposta, mas talvez possa desenvolver um pouco mais. Até onde até onde a democracia ela precisa se defender contra esse tipo de violência, e se a violência verbal, se você acha que a violência verbal, violência nas redes sociais, ela também pode ser considerada uma violência perigosa para o processo democrático, ou é só violência física? Você que muito grosseiro, desculpa, Miguel, muito simplista, o que implica sempre em erro. As questões são mais complexas do que o que a gente pode expor aqui, até por questão de tempo e de pressupostos, né? Mas sendo bem grosseiro, você tem dois sistemas no mundo. Um sistema norte-americano, que foi estabelecido a partir do caso Brandenburg versus Ohio, em que lá se estabelece o seguinte: não há sistema, como falam por aí na internet, não há sistema de direito de livre expressão absoluto ou sem limites. Isso não existe no mundo. Ponto. Isso não existe. Ponto. Não ocorre em nenhum lugar do mundo. O sistema norte-americano, ele propõe como limite a violência com potencialidade de se realizar. Ou seja, não basta haver um discurso que pregue a violência contra minorias, contra direitos, contra a democracia, para que você possa falar
que houve um extravasamento do direito à livre expressão. É preciso que esse discurso que convoque a violência tenha a capacidade de se realizar concretamente. E existe outro modelo, que era inclusive o que os Estados Unidos adotavam antes, que é o modelo de que basta ver a convocação à violência. Se você não uma convocação à violência genérica, teórica, a convocação a uma violência concreta, seja qual for, possa ela se realizar ou não se pode convocar violência contra a democracia. Essa é uma dimensão do direito à liberdade de expressão. A outra dimensão é a tolerância na democracia a críticas ao judiciário e a limites da liberdade de imprensa. Nesse ponto, o Brasil é muito mais avançado que os Estados Unidos em termos de defesa à livre expressão. Nos Estados Unidos e na maioria dos países de origem anglo-saxônica, existe um conceito jurídico, uma norma que chama Contempt of Court, que é uma norma que protege o que se chama a dignidade do judiciário. E onde, se o juiz entender que o jornalista, na sua crítica, ele prejudicou alguma investigação, esse jornalista está sujeito a ser preso e a ser processado pela simples crítica. E o jornalista, em audiência, se negar a fornecer alguma informação que o juiz determine que ele forneça, por exemplo, sob a alegação de sigilo de fonte, o jornalista pode sair preso sem direito a inquérito, sem direito a processo, sem direito de defesa. Isso aconteceu dezenas, talvez centenas de vezes, desde a década de 50 até hoje nos Estados Unidos da América. Então veja como é complexo quando você fala de proteção à liberdade de expressão. Né? Quando você fala em críticas a minorias em especial, os Estados Unidos têm uma liberdade de expressão mais ampla. Quando você fala em defesa da liberdade de imprensa, especificamente ante o judiciário, os Estados Unidos têm uma liberdade de expressão muito mais reduzida que a nossa. E a mesma coisa em relação à Europa, a mesmíssima coisa. Nós somos um modelo muito semelhante ao europeu. Então é complexo quando a gente fala quais os limites da liberdade de expressão na democracia. Vai depender de qual tema, em relação a quê, e isto não há medição no mundo. Existe aquele Repórter Sem Fronteiras, já deve ter visto a lista, que aponta o Brasil como menos protetivo à liberdade de expressão do que os Estados Unidos. Mas aquilo é feito com base em impressões subjetivas. Eu li todas as perguntas que são feitas pelos pesquisadores. Não há nenhuma análise institucional naquilo. Aquilo não presta como análise do direito à liberdade de expressão. Sendo aqui objetivo, como professor de direito constitucional há quase 40 anos. Aquilo não tem critério. Né? Quando você faz análise jurídico-institucional, os Estados Unidos têm problemas graves com a liberdade de expressão quando você inclui na liberdade de expressão o direito de imprensa, e em especial o direito da imprensa a criticar o próprio judiciário, que é o que nós estamos tendo hoje de questão no Brasil. Na realidade, nos países anglo-saxões, há um extremo cuidado com a chamada dignidade da jurisdição. Você pode ver que são raras as críticas na imprensa norte-americana ao judiciário. Os órgãos de imprensa tomam muito cuidado na crítica ao judiciário lá. Muita cautela. Porque se o judiciário entender que a crítica implica em prejuízo a alguma investigação, o sujeito responde por crime. É multado. A Fox foi multada, uma grande jornalista da Fox, esse ano, por ter feito uma crítica ao judiciário. Foi considerado como intervindo em jurisdição. Então, o Elon Musk, essa turma, veio aqui falando montoeira de bobagem, vem um jornalista gringo querer dar lição para nós de liberdade de expressão, ele deveria dar lição lá. Vai fazer lá nos Estados Unidos a crítica que eles fizeram ao judiciário brasileiro. Vai lá, se tem coragem. Vai lá, se é um grande defensor da liberdade de expressão. Vai lá falar o que falou do Alexandre de Moraes, lá nos Estados Unidos, ver o que acontece. Fala de algum juiz que esteja investigando um caso, como era o caso do Alexandre de Moraes, que estava comandando a investigação na qual ele foi criticado. Vá fazer isso nos Estados Unidos, ver o que acontece. É prisão, sem direito de inquérito, sem processo, sem direito de defesa, até 2 anos de prisão. Eu tenho aqui, se você quiser, eu posso procurar aqui um site
Jornalistas pelo Direito à Livre Expressão nos Estados Unidos, que reúne essa associação, que aponta desde a década de 50 todos os jornalistas presos por não fornecer a fonte para o judiciário. O juiz exige do jornalista quem é a sua fonte, o jornalista não fornece, ele é preso. Isso nunca houve no Brasil. Nunca. Nós não tivemos, ao menos no período de democracia no Brasil, e mesmo no período da ditadura militar, jornalistas presos por não fornecer a fonte. Ao contrário, na nossa Constituição, é um direito, você sabe disso, garantido constitucionalmente, o jornalista não precisar fornecer a fonte, ao judiciário não poder sofrer consequência por isso. Então, eu falo, a questão ela é complexa, a coisa é muito mal debatida na internet, muito mal debatida. A extrema-direita trouxe são opiniões fakes, não é só fake news, não é só notícia falsa que eles produzem opinião absolutamente fraudulenta, sem nenhum tipo de pesquisa, de verificação, de complexidade, e pior que gente boa. Alguns bons jornalistas ingressaram nesse discurso de querer criticar, a partir das condutas do ministro Alexandre, querer criticar o direito à livre expressão no Brasil, a partir dos Estados Unidos, exatamente num tema onde a liberdade de expressão é tão frágil nos Estados Unidos, como é a questão da crítica a juízes e ao judiciário. É extremamente frágil, não só nos Estados Unidos, na Índia, na Inglaterra, nos países de modelo anglo-saxão, por causa desse conceito do contempt of court, que é um conceito natural, eu diria, democracia, só que lá é usado de uma forma muito radical. A ideia de dignidade do judiciário é muito exacerbada nesses sistemas, e a crítica ao judiciário fica, assim, constrangida, eu diria assim. Muito bem. Pedro, uma pergunta sobre democracia, né? O Brasil discute muito a questão democrática, né? A gente discutiu muito em 2022, a eleição presidencial foi muito marcada pelo debate democrático. Agora vê que a Venezuela, por exemplo, os problemas relacionados à Venezuela, como a questão democrática é importante na opinião pública brasileira, né? E aí, para você, por exemplo, agora a gente tem também outros países, como a Rússia, a China, que tem outro regime, né? Como é que você vê essa questão? Você vê a democracia como um regime que só aqui no Ocidente, só em países como o Brasil, Estados Unidos, ou a democracia pode ser uma coisa mais profunda? Porque esses países eles se reivindicam democráticos também, né? República Popular da China. Como é que você vê essa questão democrática globalmente? Olha, é difícil, né? Você tem é uma questão extremamente complexa, né? Outro dia, por exemplo, aliás, eu vou até fazer um comentário que eu tenho visto de bobagem na Globo News por causa como caiu o nível do jornalismo brasileiro, né? Desculpa falar da tua profissão, mas é impressionante, né? É impressionante. Outro dia eu vejo aquele Demetrio Maioli falando não, que os direitos humanos, na questão de segurança pública, que a esquerda criou isso, tal, que o discurso que a gente considera hoje de defesa dos direitos, de uma segurança pública humanista, foi criado por um conservador, Robert Peel, primeiro-ministro inglês, antes de existir o conceito esquerda. Os direitos foram estabelecidos desde da Escola Ibérica da Paz, no mundo ibérico, e depois dos huguenotes, os monarcômanos franceses, século XV, XVI, 3 séculos antes de haver o discurso de esquerda. Não, porque é de esquerda que criou isso, quer dizer, repete bobagem como se fosse um truísmo, assim, sabe? E aí, outro dia, uma moça lá foi lá e falou, não, ou existe, ele criticando a Venezuela, né? Ou existe democracia ou não existe, é que nem tá grávida. Não, não é assim, nunca foi assim, ninguém nunca entendeu assim. Existem intensidades, né? Você tem países que têm um regime democrático, são menos intensos, por exemplo, na proteção dos direitos. Como eu estou falando aqui, a liberdade de imprensa nos Estados Unidos, face à crítica ao judiciário, não em geral, face à crítica institucional ao judiciário, tem menos proteção que no Brasil. Você tem intensidades, né? Então, em especial, essa questão se tornou complexa no pós-guerra, porque com a primeira metade do século XX, eu diria para você, Miguel, que ela é marcada por um deslumbramento, e aí vamos dizer especificamente do que se chama mundo ocidental e adjacências, digamos assim, né?
um desdobramento com a democracia universal recém-criada, né? Foi realmente uma grande conquista humana, na minha opinião. E se acreditava que decisões majoritárias, como a sociedade como um todo estava representada ali, veja que nem nas revoluções americana, inglesa e francesa isso houve, né? Essas revoluções trouxeram como cidadão não qualquer pessoa, mas o homem branco dotado de patrimônio ou renda. Por isso que era chamada democracia burguesa, porque era burguesa mesmo, né? Aliás, era também machista e racista, né? Então, ela vai se transformar em democracia ocidental, universal, no correr do século XX, e ocasiona um certo deslumbramento. As pessoas começam a achar que, como pela primeira vez na história humana, se tinha decisões adotadas por representantes de toda a sociedade, as decisões majoritárias nesse ambiente seriam necessariamente justas, humanistas, e não foi o que aconteceu. A democracia universal acabou levando à ascensão do nazismo e do fascismo. Então, o pós-Segunda Guerra, ele vai ser a reconstrução do conceito de democracia. Você vai ter a ideia da democracia constitucional, ou seja, não basta ver soberania popular. Tem que haver proteção aos direitos. Porque, às vezes, as maiorias levam a tiranias, né? Nós vivemos um pouco isso, um spray disso agora no governo Bolsonaro aqui no Brasil. Estamos vivendo com o bolsonarismo, nós estamos vendo como é que as maiorias, às vezes, conduzem a tiranias, né? Então, a proteção de direitos, para mim, das minorias, é absolutamente fundamental para você falar em democracia. E a crítica que eu faço a algum desses regimes que você falou. Mas se nós formos ver o mundo, a imensa maioria dos países não é propriamente democrático, não tem nenhum índice mínimo, nenhuma intensidade mínima de democracia, né? A crítica à Venezuela tem todo sentido. Eu tenho feito críticas demonstrando como que na Venezuela não há uma proteção mínima adequada aos direitos, e me reporto a isso ao relatório da Anistia Internacional de 2023 sobre a Venezuela. Agora, obviamente, a crítica norte-americana e da mídia à Venezuela não é porque ela não tem democracia, porque senão teriam que passar o tempo inteiro fazendo críticas a uma série de países do mundo, a maioria deles. A crítica é feita por causa do petróleo, é um mecanismo para as nações de primeiro mundo, em especial os Estados Unidos, se assenhorar dessa riqueza deles, né? E eles usam a fragilidade que o sistema da Venezuela tem, que é a fragilidade na proteção aos direitos. Eu nem acho que o problema lá é tanto soberania popular. Até agora, para mim, não ficou claro que houve fraude lá, não, né? Eu acho que o problema maior deles é proteção a direitos, né? E é um problema grave que eles têm lá, eles vão ter que resolver algum dia, né? Esse é problema da sociedade venezuelana, fundamentalmente, mas nós podemos fazer a crítica. Tem gente falando que a gente não pode fazer crítica por causa da soberania do Estado, né, e da nação venezuelana. Não, senhor. Na América Latina, nós temos um tratado internacional subscrito que determina que é dever e direito de todos os países do continente garantir a democracia no continente. Então, nós, vizinhos, podemos falar assim. O problema não é esse. O problema é que a crítica tem sido um pouco histérica, a meu ver, e um pouco desprovida de sentido. Eu acho que há uma suspeita quanto à eleição na Venezuela, mas precisa ser apurado, que é o que o governo brasileiro tem feito. A conduta do governo é irreparável, na minha opinião. Vamos ver as atas, vamos verificar, né, antes de sair, ou aprovando ou desaprovando, ou negando ou aceitando. Vamos fazer uma verificação, é uma questão de racionalidade isso, né? Vamos verificar empiricamente o que houve, né? Com relação à fraude. Com relação aos direitos, lá, desculpem, não há mesmo observação mínima de direitos, são 450 pessoas desaparecidas. Aponta o relatório da Anistia Internacional, né? 9.000 pessoas com direito de liberdade com algum tipo de restrição indevida, né? Está no relatório da Anistia Internacional, não sou eu que estou falando. Isso é motivo para ter como verdade o que o relatório fala? Não, mas é motivo para investigar a Venezuela, sim, nos tribunais internacionais, como é em qualquer país do mundo, como tem que investigar a Arábia Saudita, tem que investigar os Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos é um país que comete crimes contra os direitos humanos diariamente. Vamos falar francamente, Miguel, um presidente dos Estados Unidos é um assassino. Ele manda matar gente sem processo, sem defesa, sem inquérito, todo dia. Todo dia. Manda matar gente, com drone, com não sei o quê, né? Ou seja, esse tipo de coisa não dá para você falar que está cumprindo direitos humanos. Não está, não. Quer dizer, então, ou seja, os Estados Unidos não subscreve o Tratado Internacional do Tribunal Penal Internacional porque tem receio que seus presidentes sejam lá processados, né? Então, esse
esse quadro é o que está posto. Quer dizer, hoje em dia, os direitos e as constituições estão em crise no mundo todo. Essa é uma realidade. Alguns países mais, outros menos, mas crise há, eu diria que em todos os países do mundo, inclusive por esse crescimento da extrema-direita. Pedro, bom gancho que você deu para a gente finalizar aqui nossa live. Só a última pergunta sobre direito internacional. Até que ponto o direito internacional é possível, né? Existe, de fato, direito internacional? De fato, um país ele pode ser considerado democrático se ele é, entre aspas, democrático internamente, mas promove ditaduras no exterior, né? Como é o caso, obviamente, dos Estados Unidos. E como é que você vê como é que você imagina uma governança global, uma coisa que o Lula sempre fala? O Lula é um grande defensor hoje em dia no mundo de uma reforma da governança global para democratizar a comunidade internacional, democratizar os órgãos internacionais. Você pensa nisso? O que você pensa sobre isso? Eu tenho uma grande preocupação com isso, escrevi já sobre essas coisas. Eu avalio o seguinte, quer dizer, primeiro, o direito internacional é sim relevante, ele não é irrelevante, não. Ele é mais relevante a cada tempo, a gente não percebe, mas é. Né? O que condiciona é que nós estamos habituados a entender o direito da seguinte forma, como uma ação de violência apenas. Que é um pouco uma visão clássica que se tem do poder político, uma visão quase da antiguidade, que é de poder político como a capacidade de usar de forma legítima a violência. Então, haveria direito apenas onde você tem regras cuja não observância levaria a um uso de uma sanção violenta contra a pessoa. Mas não é assim. Né? Na realidade, se o Estado fosse depender da sua própria violência para se impor, ele não conseguiria, porque, vamos dizer, por maior que seja o número de soldados, o número de armas, nunca vai conseguir conter a sociedade como um todo. Né? Para poder o poder político se impor, ele precisa adesão. A sociedade precisa aderir. A modernidade tem um importante debate sobre isso, que às vezes as pessoas não observam, mas Etienne de La Boétie inaugura esse debate com o texto Tratado sobre a Servidão Voluntária. Marx dá continuidade a ele com o conceito de ideologia. Weber continua com o assunto adesão, ou seja, praticamente todos os grandes autores que trataram de política ou economia política na modernidade acabaram chegando a essa conclusão que eu estou falando aqui, que o poder político demanda adesão. E o que leva as pessoas a aderir é muito mais um senso de que é correto, de que é para o bem comum, de que é justo você aderir ao sistema posto, à ordem social, não causar desordem, não desobedecer as regras, etc. Tal, do que por qualquer outra razão. As pessoas aderem voluntariamente a isso. Óbvio que isso é manipulado, como falou Marx. Né? Isso é gerado por uma distorção em que o oprimido acaba aderindo aos interesses do opressor por conta desse mecanismo de distorção. Mas se não é esse mecanismo de distorção, se não é essa adesão provocada, esse elemento ideológico, não há poder político. Né? Portanto, não há direito também. Então, o direito internacional ele não vai realmente ter um Estado internacional que obrigue pela força os Estados do mundo a se submeter a ele. Não vai ter. Mas ele tem o poder da adesão, o poder do discurso, o poder da lógica da justiça. Cada vez mais numa guerra, por exemplo, as narrativas são relevantes. Você lembra que a guerra do Vietnã, os Estados Unidos perdeu por causa da narrativa pública. Os poderes do mundo ainda não tinham atentado para a importância da fotografia e do filme na guerra. Aí a sociedade americana impactada com aquelas fotos, você lembra disso? A menina correndo nua, toda queimada. Esse tipo de imagem que ocasionou impacto, e dentro da sociedade americana, os Estados Unidos perdem a guerra. Né? Então, e a partir dali, se alertaram, quer dizer, a partir dali é marcante. A história das guerras é marcada a partir dali pela narrativa. Veja hoje a dificuldade que a gente tem de debater qualquer posição racional nesses conflitos que estão havendo aí, Rússia e... Aí, como é o nome do país? Ucrânia. Ucrânia.
e de Israel e dos palestinos. É muito difícil você ter qualquer discurso racional, porque ambos os lados estão, assim, toxicamente entupindo as pessoas com narrativa para poder convencer a ficar do seu lado as pessoas. Mas isso é por quê? Porque demonstra que não é só a força física, é importante convencer. O direito internacional é um importante argumento de convencimento, Miguel. Então, primeiro isso, ele tem essa força. Segundo, é importante, como diz o Lula, que a gente produza uma governabilidade mundial que saia fora dessa governabilidade de exceção que nós temos no mundo. E que caminhe no sentido de uma governança por regras. Por quê? Porque as regras, nessa hora, defendem o mais fraco. Para um país que nem o Brasil, é importante o direito internacional, porque o direito internacional protege o país mais fraco. O forte não precisa de proteção do direito. Os Estados Unidos não precisa. Aliás, ele nega o direito internacional cotidianamente. Não é à toa, porque ele é o mais forte. 25% do PIB mundial, o maior exército do mundo, um dos maiores estados, o maior estado do mundo, né? Então é evidente que ele não precisa de proteção do direito. Quem precisa somos nós. Então, quando o Lula fala numa nova governança, ele está falando numa governança do direito e não numa governança de exceção, de polícia, como é feito hoje, né? E ele está absolutamente correto nisso, em especial se você tiver o ponto de vista que nós devemos sempre ter, que é da defesa dos países fracos, porque nós somos um país fraco. Muito bom, Pedro. Pedro, então, muito obrigado pela entrevista. Boa semana para você. Obrigado, Miguel. Forte abraço. Você sempre muito gentil me convidando. Muito obrigado, mestre. Um abraço.